por onde eu tenho passado? Que aí você vai tirar suas próprias conclusões para você ver como é que a banda toca. Vamos aqui agora, vamos lá para Apocalipse. Vamos. Apocalipse aqui, ó. Vamos lá no último livrinho da Bíblia, ó. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao 7. Vamos lá, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aqui é no juízo mesmo, no dia do juízo. Após o milênio, quando Cristo voltar, vai se levantar todos os mortos, todos os perdidos, que a minha família, meus filhos, que a tua família, você, seus filhos, ou você que ainda não tem filho, que você venha a ter filho até Cristo voltar, que nenhum de nós, nossos descendentes, se perca. E nós nos encontrar nos céus, nos ares, nos abraçar, e nós nos adentrar nas mansões celestiais e estar com o nosso Cordeiro Santo para os séculos dos séculos. E pastor, e você olhar para mim assim naquele dia e falar assim, ó, ô degretão pritiação, que história é esse aí que tu olhou para mim tão seguro daquele jeito lá, botando o dedo bem na minha cara, para mim me despertar. Olha euzão aqui, salvão aqui, com vocês outrão aqui, nós nos abraçar, meus irmãos, e nós entrar nas mansões celestiais com o nosso Pai, e estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E não é por vaidade, por querer ser, não é para querer ver a destruição, mas nós iremos ver Satanás e seus anjos perecer, ser queimado com fogo e enxofre. Que ele, o desejo dele é ver a mim e a você ser assado com ele, que ele esteja repreendido da nossa vida. Esse é o evangelho eterno que nós andamos pregando, gerações pós gerações, que os meus irmãos, usados pelo grandioso eu sou, pelo próprio Espírito Santo, deixou para nós. E hoje eu aqui, abrindo a palavra do nosso Pai, que foi inscrita pelos meus irmãos, inspirada pelo Espírito Santo, e eu aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo, pregando para mim e para você. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos para casa, meus irmãos. Preparados, que nós estejamos preparados cada segundo, cada milésimo, cada segundo, cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer, cada noite, nós morrermos dormindo, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição. Se nós morrermos de qualquer jeito, que nós venhamos ressuscitar na primeira ressurreição, e nós receber a nossa coroa e estar com o nosso eternão para os séculos dos séculos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 11, verso 18 ao 19. Vamos lá. Aqui, ó. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Lembra? Na tua Bíblia fala assim, ó, eis que cedo venho, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Na tua Bíblia pode estar assim, aqui está a recompensa, mas na tua Bíblia vai estar assim. E a você que está aprendendo inglês, preste atenção para a glória do nosso Pai. Mete a tua cara na Bíblia que você vai se dar muito bem. Mete a tua cara na Bíblia que vai se dar muito bem. Lembra que Apocalipse capítulo 22, verso 10? Lembra? And he said unto me, seal not the sayings of the prophets of this book, for the time is at hand. Aí você vai procurar, você pode colocar até no igreja tradicional, que vai dar diferente, porque ele está dizendo aqui, ó,
E ele me disse: não sales as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Escreve para mim no tradicional aí, no inglês tradicional, como é que fica aí, para você ter essa diferença. Vamos lá, aqui ó, continuando. Aqui ó, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Lembra que eu li isso aqui em inglês? Lembra? Lembra? E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho, que já fala o que é a arca da aliança, dá no mesmo. Porque a tradução lá no inglês, a arca do testamento. Mas em outra tradução vai dar o quê? A arca do testemunho, aqui já está o quê? A arca da aliança. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Vamos lá. Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, verso 7 ao 11. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas, e nós estamos anunciando. E nós estamos anunciando gerações pós gerações. Cristo está voltando. E isso vai se cumprir, vai haver terremoto, vai haver isso, vai haver aquilo, vai haver tudo que foi anunciado, o quê? Que está escrito dentro da palavra do nosso Pai, os sinais gerais. Para você que não tem um conhecimento, existem mais de 90 sinais gerais dentro da Bíblia, que é o quê? Na Bíblia existem 2 grupos de sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro grupo, os sinais gerais, que são mais de 90 sinais gerais. E nós já estamos vivendo o último sinal do grupo do primeiro grupo dos sinais gerais. O último sinal do primeiro grupo, o grupo dos sinais gerais, que é qual? A prostituição, a lascívia. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por quê? Porque Cristo está voltando e as profecias vão se cumprindo uma após a outra. Uma vai para lá, outra vem para cá, outra vem para cá, vai para lá. Mas o ciclo já está quase todo fechado. Por quê? Porque ainda não foi pregado o evangelho eterno. O segundo grupo, que é o segundo grupo? O sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta. Lembra? O último sinal do primeiro grupo, o grupo dos sinais gerais, o último sinal geral, nós já está contemplando ele nos nossos dias. O amor esfriando, mulher largando seus maridos, bons maridos, para morar com outras mulheres, homens largando suas boas esposas para morar, para casar com outro homem, mulher casando com mulher, largando seus maridos para casar com mulher e por aí vai. Outras não querendo casar de jeito nenhum, quer viver aí, ó, na safadeza, vai botando na pilantragem por aí afora, prostituição para cá, prostituição para lascívia, não sei o que, isso, aquilo, outro. Homens do mesmo jeito, agora virou moda. Homens não querendo se relacionar, ter um relacionamento sério com mulher, aí dá trabalho demais se relacionar com mulher, o que que faz? Se relaciona com homem. Mulher do mesmo jeito, aí dá trabalho demais se relacionar com homem, se relacionando com o quê? Com mulheres, e por aí vai. E sabe o que que acontece? Outros que não estão se relacionando com homens, e mulheres que não estão se relacionando com mulheres, estão ficando pegando um aqui, pegando outro ali, pegando um aqui, pegando outro ali, e isso é o quê? Sinais da volta de Jesus, e é o quê? O último sinal do grupo geral da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo está voltando para nos buscar. Cristo está voltando para vir nos buscar. Desperta tu que dormes.
Vamos lá, aqui, ó. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo: Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabe por quê? Sabe por quê? Tribos, nações, línguas e reis? Sabe por quê? Porque ninguém vai poder chegar diante do tribunal de Cristo e dizer que não ouviu falar o nome do Eterno, até a porta da graça se fechar. E quando nós verdadeiramente ouvimos falar a palavra de Deus, em muitos, os lábios doce como mel por aí afora. Mas para quem tem o entendimento da palavra do Eterno, isso aí chega até a enojar. Amarga quando verdadeiramente vai querer engolir. Sabe por quê? Porque nós que temos o conhecimento do Evangelho Eterno, que vê essa pilantragem, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, os filhos de Satanás, como está escrito na Bíblia. 1 João, capítulo 3, verso 7 ao 8. Os filhos de 10, o texto fala assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, todo aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aqui estamos nós, eu pregando, vocês ouvindo, e eu creio que tão breve nós iremos estar com o nosso Pai na eternidade, para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá, ó. Daniel, vamos lá, voltando lá no Velho Testamento. Daniel, vamos lá. Ó. Daniel. Nós vamos ler aqui o verso 7, aqui, Daniel, verso 7. Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 10. E depois nós vamos ler o capítulo 10, depois nós vamos ler o capítulo 9, e depois nós vamos ver o versículo aqui de boa, tranquilo. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, tá quente aí, hein? Hoje tá quente, tá quente aí, hein? Tá quente, quente mesmo, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Daniel, capítulo 7, verso 9 ao 10, aqui, ó. Vamos lá. Ó. Continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça branco como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares e o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se ao tribunal
e se abriram os livros. Para você que não sabe, eu ainda não fiz ainda, né? Mas aqui, como é guiado pelo Espírito Santo, quando o Eterno me der, botar dentro do meu coração para mim fazer a pregação, falar 2 livros na Bíblia, existem 3 livros na Bíblia. Quais são eles, The Great Commission? Para você, jovem. Para vocês também, velhos e velhas por aí afora, jovens e jovens, existem 3 livros na Bíblia. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. Terceiro, o livro memorial. Grava bem. E aqui vai ser os livros. Abriram-se os livros. Que livros são esses? Os livros de registro, o livro da vida e o livro memorial. Que o meu nome e o teu nome, o nome dos meus filhos, dos meus pais, dos meus familiares, dos meus descendentes, o seu nome, de toda a tua casa, de toda a tua família, dos teus descendentes, estejam inscritos no livro da vida do Cordeiro. E lembra que lá na eternidade nós iremos ver essa pregação aqui. Nós iremos ver essa pregação aqui. Não esqueça isso. A coisa mais séria do que você possa imaginar. Na eternidade nós iremos contemplar eu pregando e vocês ouvindo. E nós lembrarmos desse dia. E nós estar na eternidade com o nosso Cordeiro Santo para os séculos dos séculos. Agora aqui, ó. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27. Porque já saiu mesmo. Isso aí é para vocês, pastores, para vocês. Pega aqui, ó. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Aonde é que está o Santo dos Santos? No santuário celestial, o Santo dos Santos, que vai ser purificado o santuário. Aqui, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações viverá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Deixa aí, pastores, para mim aí. Deixa para mim aí. Vamos aqui agora para o Novo Testamento. Vamos lá, ó. Aqui, ó. João, capítulo 2. João, capítulo 5, verso 22. João, capítulo 5, verso 22. Aqui, ó. Por quê? Porque quem vai julgar? O nosso eterno. Aqui, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E é isso. Agora aqui nós vamos ver aqui, ó. Por quê? Por que vai julgar? Por que ele é o príncipe da paz? Por que ele é o príncipe da vida? Por quê?
Por que que ele é o príncipe da vida? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Para você ver como é que a banda toca. Vamos lá, continuando, meus irmãos. Vamos lá, continuando. 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Porque o que que o nosso irmão deixou para nós aqui assim, ó? 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pegou o que meu irmão falou? Dá assim, ó. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí, quando nós vamos para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 12, porque para ficar bem recheado, nós vamos fazer assim, ó, Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Só que aí o que que acontece? Depois nós vamos voltar lá de novo em Eclesiastes, porque ó, Eclesiastes capítulo 12, verso 14, a palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Por quê? Porque nós vamos ser julgados pelas nossas ações. Se aceitar a Cristo como nosso Salvador e viver levando a graça, na prostituição, na promiscuidade, em qualquer parada errada, são as más obras. E quem está em Cristo é nova criatura. Porque 1 João capítulo 3, verso 5, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Sabeis também isto, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe qual é a diferença? É viver em santificação, não pecando, não na prática do pecado. Diferencia isso aí para a honra e glória do nosso eterno abençoado, abençoada. E vamos para casa? Vamos aqui, ó. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Olha aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Aqui, ó, bem beautiful aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Aqui, ó. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Porque é o dia do juízo, é o dia do juízo. Todo mundo, lembra que Revelation chapter 20, verse 13 to 15, the Bible says, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. Lembra? E o que a palavra fala no verso 14? Verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. E no verso 15. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Ó? E o mar devolveu os mortos, e o mar deu os mortos que nele haviam. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Lembra? Segundo o quê? As suas obras. E cada um foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E no verso 15, Apocalipse capítulo 20, verso 13 ao 15, e no verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Dá para você ver o tamanho do problema? E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, para dentro do lago de fogo. E aí?
Vai dar em quê? Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui, continuando. Olha o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui ainda, continuando. Ó. Aqui, ó. O que fala aqui, ó? No verso 12, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Se abriram o quê? Livros. Livros. Lembra? Daniel foi aberto o quê? Os livros. Que livros? Os livros de registro, o livro da vida e o livro memorial. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo, ninguém vai escapar das palavras de tudo, ninguém vai escapar. Só que é o seguinte, falou as palavras tortuosas, foi a pior porcaria por aí afora, na prostituição, tudo que não presta. Abandonou o pecado, aceitou a Cristo, viu uma nova criatura em Cristo Jesus. Opa! Lembra? Todos que foram justos diante do Eterno, morreram justos. Ou esteve justo quando Cristo voltou, morreram santos e estarão santos quando Cristo voltar. Vão estar com o nome escrito no livro da vida. E aí todos eles, vai estar aqui, ó, os livros de registro vão estar lá. Tudo. Mas o nosso Pai, com o seu sangue precioso que nos rime e nos purifica de toda injustiça, não vai achar mais nem os meus pecados e nem os teus. Mas vai lá no livro memorial e vai ver aqui, ó, tudo aqui, ó. Foi tudo isso aí, mas olha aqui, ó, memória. As memórias boas de tudo, que uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que mais? Não pode esquecer o livrão da vida do Cordeiro Santo, o nomão lá, ó, com letras de ouro. E nós está com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Conforme o que foram escritos nos livros. Que a mim e a você, como eu falei antes, meus filhos, meus descendentes, meus pais, meus familiares, você, seus pais, você ainda não tem filho, pode ter filho até Cristo voltar, seus descendentes, que nós todos iremos ver o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo e estar com o nosso Santo dos Santos para os séculos dos séculos, com o nosso Cordeiro Santo. Vamos lá. Mas é muita coisa, não é? Eu sei que é. Eu sei que é, mas nós vamos lá agora, aqui, ó. Aqui, ó. Segunda aos Coríntios, aqui, ó. Aí, sabe o que acontece? É isso aqui, ó. Segunda aos Coríntios. Não, vamos fazer o reverso. Não, vamos fazer o reverso. Não, calma aí, Degrechão Prichão. Vamos fazer a reversão aqui, Degrechão Prichão. Calma aí, ó. Romanos capítulo 8, verso 1. Aqui, ó. Aqui, ó. Nenhuma condenação. O pendor do Espírito. Aqui vai dizer assim, na tua Bíblia fala assim, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora me diz uma coisa aqui, ó. Aquele que está em Cristo, verdadeiramente está em Cristo. Lembra? 1 João capítulo 3, verso 6? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Vamos lá ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E aí não vai haver condenação mesmo não, porque está em Cristo Jesus, não vive na prática do pecado, na santificação, na purificação, vivendo para Cristo. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Nós não somos filhos de Satanás para viver na prática do pecado. Não é para viver, não é para viver na prática do pecado, para viver na prática do pecado, que nosso português é um abreadão, um roçaleadão, um paraibadão. Para a honra e glória ao nosso Pai. E o que é que Tiago, capítulo 2, verso 10, fala para nós? Por que nós vamos ser julgados? Por quê? Porque Tiago, capítulo 2, verso 10, fala assim para nós, assim, ó.